Olá, que bom estar mais uma vez aqui juntos para que possamos estudar a Palavra de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tenha preconceito. Lembrando que nós estamos aqui para aprendermos juntos. É muito bom ter a sua companhia. Nós estamos aqui realizando o estudo ouvindo a voz de Deus e ontem nós falamos aqui sobre os dízimos e as ofertas. Nós não vamos realizar hoje o estudo de número 21, porque ele já está ali. O estudo de número 20 é o dízimo e o de 21 é as ofertas. Então eu abordei todo esse assunto ontem e eu queria que você tenha entendido. E hoje nós vamos falar sobre como identificar uma igreja verdadeira. Esse assunto ele é muito amplo, muito importante. E eu gostaria que você fizesse esse estudo para que você possa compreender como encontrar uma igreja verdadeira. Nós não estamos aqui para atacar nem criticar a sua fé e nem a sua denominação, de modo algum. Como eu disse, nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Tudo que eu vou abordar aqui está enraizado na Bíblia. Então é dentro desse assunto, dentro da palavra de Deus, que eu vou tratar desse assunto. Não sinta-se criticado se eu falar alguma coisa aqui que for contra a sua fé ou a sua denominação. Não fique constrangido, não fique magoado. Ore a Deus e pegue sua Bíblia e ore para ver se tudo que nós estudamos está de fato de acordo com a palavra de Deus. Tá bom? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Você que é meu irmão, minha irmã na fé, um grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu também estou oferecendo para você de graça essa Bíblia aqui, ó. Uma dessa, não é essa é minha. Vou mandar aí uma dessa nova aí na sua casa. Basta você deixar aqui na descrição desse vídeo. Eu quero que assim que nós terminarmos esse estudo que estamos realizando aqui, eu farei o sorteio e vou enviar aí no seu endereço de graça, tá? Então, como que nós identificamos a igreja verdadeira? Como que nós devemos identificar? A Bíblia fala algo sobre a igreja verdadeira? Será que Deus, ao inspirar os profetas, os apóstolos, os escritores da Bíblia, será que ele deixou esse assunto fora da Bíblia, que hoje todas as igrejas levam a Deus, ou seja, todas as igrejas são verdadeiras? O que a Bíblia tem a dizer sobre esse respeito? A esse respeito. Então assista esse vídeo até o final para que você possa compreender, tá bom? Então feche seus olhos com a sua fronte. Vamos orar. Querido e grandioso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui humildemente na Tua presença para estudar a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos caminhar a toda a verdade contida nesse livro. Que o Senhor ajude-nos a entender, Senhor, como devemos procurar, como podemos, Senhor, encontrar a verdadeira igreja ou povo de Deus nessa terra. Abençoa cada um de nós, Senhor, nesse dia. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A enciclopédia, aqui dizendo aqui no pano de fundo desse estudo, a enciclopédia das religiões afirma que existe 9 grandes religiões no mundo. Entre essas está o cristianismo, que por sua vez está dividido em mais de 35 mil grupos, né? Como distinguir esses grupos e a igreja verdadeira? Somente a Bíblia pode nos ajudar. Como que nós devemos entender, como devemos procurar essa igreja? Porque hoje, se você perguntar para uma pessoa se a igreja que ela vai é verdadeira, obviamente que ela vai dizer que é verdadeira, porque ninguém jamais vai falar contra aquilo que ela está fazendo, ou aquilo que ela está, onde ela está praticando, né? Mas a Bíblia vai dar umas informações. Em um outro momento, depois que nós terminarmos esse estudo, eu vou fazer um estudo ainda mais abrangente sobre esse tema, realizado em Apocalipse capítulo 12 e também Apocalipse capítulo 17. Tá? Mas eu quero estudar esse tema com você aqui para que você imprima na sua mente como você deve
procurar uma igreja e saber se ela é verdadeira ou não. Eu gosto muito de um pensamento do Dr. Rodrigo Silva, que ele diz assim, que ninguém falsifica uma nota de $8, porque não existe. Para ter a falsificação de algo, precisa de ter o verdadeiro. Não dá para você falsificar uma coisa que não existe. Então, se Deus disse que tem um povo verdadeiro na terra, com certeza também tem um povo que não é verdadeiro. Isso é fato. Né? Então, vamos estudar um pouquinho aqui para nós sabermos. Qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? Vamos ler aqui João capítulo 7, o livro do Evangelho de João, o capítulo 7, vamos ler aqui o versículo 17. Vamos ver como Cristo definiu como era a doutrina dele. Cristo fala de doutrina e Paulo fala sobre coluna. São a mesma coisa, alicerçada sobre a igreja verdadeira de Deus, a igreja do Deus vivo. Cristo diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, de meu Pai, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Esse é o ponto. Se você quiser saber se uma igreja está falando a verdade, tem que saber se a doutrina dela está baseada na Bíblia. Né? Ou se a pessoa está falando por ela mesma, colocando doutrina de homem, não é de Deus. Veja, essa você tem que já colocar na sua cabeça aí essa primeira palavra de Cristo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. E um outro ponto que Paulo vai dizer aqui, está aqui em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3,15, olha que Paulo diz: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Paulo diz: se eu tardar para ir até aí, né, mas vocês continuam andando na presença de Deus, que é o que? A igreja do Deus vivo, coluna da firmeza e da verdade. Paulo sempre vai falar, né, que devemos congregar, devemos analisar, né? Pedro também, Lucas vai dizer que acuradamente ele procurou entender. Então, nós devemos procurar a entender a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é conhecida por João pela doutrina, mas o apóstolo Paulo fala da coluna, né? O que é a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus? Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Efésios capítulo 19, vamos ver aqui. Quando você começa a estudar a Bíblia, como que você deve fazer? Você deve ir por tema. Quando você quer falar sobre um assunto, sobre qualquer um assunto, você tem que pegar todos os versículos que falam do mesmo do mesmo tema e montar, né, para que você possa fazer a exegese e para você fazer aplicações contextuais ao tema que você quer ler. Então, por isso, ao falar aqui da igreja verdadeira, nós vamos ler muito texto, né? E Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20, diz assim: assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que de Jesus Cristo, que é a principal pedra de esquina.
Ao ler esse texto despercebido, só é um texto. Mas olha que importância, diz assim que está edificado aonde? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ao falar da igreja, esse simbolismo maior nós encontramos em Apocalipse capítulo 12, quando diz ali, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Esse simbolismo é uma das que talvez seja um dos simbolismos mais lindos da Bíblia. Que é muito bonito esse simbolismo. Né? Ali fala de uma igreja, de um povo puro, de uma igreja sem mácula. Né? Não é de um povo assim sem pecado. Estou dizendo assim no sentido do povo que leia, que busca a palavra de Deus, que ensina o fundamento de Jesus Cristo e os ensinos dos apóstolos, dos profetas, que usa a palavra de Deus, tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Quando diz que a mulher está com a lua debaixo dos seus pés, ali representa o Novo, ali representa o Antigo Testamento. Então, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui que está fundamentado. Essa igreja está enraizada sobre os ensinos dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Isso é muito importante você saber disso. Que nas igrejas a Bíblia deve ser a prática de regra e fé. Essa Bíblia deve ser aberta nos púlpitos, pregado, falado somente o que está aqui. Não colocado a mente de homem, nem doutrina de homem sobre as igrejas. Né? E aí, continua dizendo. A segunda coluna, Atos 16, 30 e 31. Atos 16, 30 e 31 é aquela passagem do carcereiro, né, que queria se matar e ele é batizado. Vamos ler aqui Atos 16, 30 e 31. Diz assim: E tirando-se para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, a primeira aqui, a segunda coluna, é o quê? É a fé em Cristo. A igreja verdadeira ensina que a salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Né? A fé e a prática. Você ter fé e praticar a palavra de Deus. Nós ensinamos que a fé, que a salvação é exclusiva pela graça. Né? Nós não temos mérito algum para ser salvo. Por isso nós dependemos totalmente de Jesus. E essa igreja verdadeira, ela ensina que a salvação é pela graça. Exclusivamente. Não é pelas obras. Tem muitas igrejas que ensinam a salvação pelas obras. Depois, no finalzinho, eu vou citar aqui, fazer aí um resumo geral para que você possa compreender mais. Primeiro vamos estudar aqui, para depois fazer um resumo geral. E a terceira coluna está aqui no livro de João, capítulo 14, né, versículo de 1 a 3, que é quando Jesus diz ali que ele João capítulo 14, de 1 a 3, diz assim: Não turbe o vosso coração. Né? João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar. E, se eu for vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Jesus disse que um dia ele iria para o céu e iria preparar o lugar. Que depois que estivesse tudo preparado, ele ia voltar e buscar o povo seu escolhido. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui, nesse mesmo capítulo, no versículo 6, diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora deixa eu fazer uma pergunta.
todos os caminhos levam ao mesmo lugar? Suponhamos que eu vou visitar os meus pais lá no norte do Paraná. Será se eu pegar aí qualquer BR, eu vou chegar lá? Você deve pensar nisso. Você deve pensar. Aqui diz que é só um caminho. E essa igreja verdadeira que está falando aqui, que ela prega só um caminho, que é Jesus Cristo. Não há um outro jeito de salvação se a pessoa não estiver alicerçada na palavra de Deus e ter a fé em Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Mas nós sabemos que tem outro povo por aí que prega uma outra coisa que não é esse caminho. Para outras pessoas existe um outro meio de salvação que não é Jesus. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. E aqui também em Atos capítulo 4, 12, eu vou só citar. 4, 12 diz assim que eu vou ler para você aprender. Eu podia citar aqui, mas eu vou ler só. Eu vou ler, daí você pode marcar no cantinho. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: E nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu e nenhum outro nome é dado entre os homens pelo que devemos ser salvos. Veja, só em Jesus Cristo há salvação, uma outra coisa. E aqui, a quarta coluna está em João capítulo 14. Vamos voltar lá para João capítulo 14. No mesmo livro que nós estávamos lendo. Agora nós vamos ler o versículo 15. João capítulo 14, ele ensina a quarta coluna, que diz assim. João 14, 15. Se me amares, guardarei os meus mandamentos. Aqui diz que essa igreja verdadeira, que ama Jesus, que tem a fé em Jesus Cristo, diz que ela guarda os mandamentos de Deus, porque ela ama Cristo. E aí você tem que se perguntar se aí na sua igreja que você frequenta, se ela é verdadeira ou não, ela tem que ter essas características que eu estou lendo aqui. Aí você tem que fazer uma análise depois aí, na sua casa, marcar todos os versos e fazer essa análise. Se tudo que eu estou lendo aqui está enraizado na sua denominação, aí na sua igreja. Tá? Se ela guarda os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? São 10. E entre eles está o quarto mandamento, que é o sábado. Aí você tem que perguntar. Você tem que analisar se aonde você está frequentando, se onde você está congregando, se essa igreja realmente é verdadeira. É verdadeira. Ou se ela tem alguma coisa que foi mudada aí que Deus nunca permitiu que fosse mudado. Faça essa pergunta para você mesmo, analise os textos que estamos lendo e depois você tira a sua conclusão. E aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, diz assim que essa igreja verdadeira, esse povo de Deus, essa igreja sem mácula, que diz lá em Apocalipse capítulo 12, aqui mesmo, né? Em Apocalipse capítulo 12, agora no versículo 17, vai dizer assim: E o dragão irou-se contra a mulher, o dragão, aqui representando Satanás, ela irou contra o povo de Deus, que é a mulher, né? E foi fazer guerra contra o resto da sua semente, ou o resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Em um outro momento, como eu disse, eu vou fazer um estudo diferenciado, falando sobre Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 17, sobre esse mesmo tema, para que você possa compreender por que aqui diz que o dragão, que Satanás irou contra a igreja de Deus e foi guerrear agora contra o povo que guarda os mandamentos, porque o que o diabo mais tem ódio, o que ele mais detesta é as pessoas ser fiel a Jesus Cristo e as suas leis. Por isso que o diabo tem usado os poderes aí, tem usado muitos poderes grandes, né, mundiais, para jogar a verdade de Deus sobre a terra, como diz Daniel capítulo 7, 25 e Daniel 8, 14, que Satanás ia usar aí um sistema religioso para jogar a palavra de Deus por terra, principalmente
mexer nos mandamentos de Deus como o sistema papal fez, né? Mudando o sábado, querendo mudar o sábado para domingo, dizendo que o dia de santificação é o domingo, e também mudando ali o segundo mandamento, que não farás para ti imagem de escultura. Então, o Satanás ia usar um sistema religioso fortemente para atacar a lei de Deus. E isso nós vemos no dia de hoje, não é verdade? Você que estuda a Bíblia sabe. Então, nós temos que saber que essa igreja verdadeira que a Bíblia está relatando, diz assim que esse povo remanescente aqui, eles guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus. É coisa que o diabo irou. E hoje, e no final dos tempos, o povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus vai sofrer um ataque, né? Principalmente não vão comprar aí, né, se não tiver a marca da besta. E aí, quando tudo estiver acontecendo, então será a volta de Cristo, tá bom? Então vai lendo e vai punhando na sua cabeça, vai pensando, para que você possa compreender se a igreja que você está frequentando é realmente a igreja verdadeira, tá? E também, aqui diz assim, ó, por ensinar e pregar a validade da lei, a igreja de Deus é objeto da ira de Satanás, né? Como diz aqui Apocalipse capítulo 14, 12. Apocalipse capítulo 14, 12, diz assim: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então, vai notando esses versículos e vá se baseando aí se realmente o lugar onde você está se encaixa dentro desses parâmetros. Deus poderia inspirar os profetas a escrever um tratado sobre a igreja verdadeira, mas ele não quis fazê-lo. Ele só colocou esse detalhe, Apocalipse 12, 17, 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos e têm de Deus e têm a fé em Jesus, né? Aí vamos aqui, a quarta coluna, nós já leu agora a quinta coluna está em Apocalipse capítulo 12, 17, agora nós vamos ler aqui 19, 10. 19, 10 aqui. E eu quero explicar um pouquinho para você sobre esse verso. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Diz assim: e eu lancei-me aos pés para adorar-me, e ele disse-me: olha, não faça tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui João está falando que quando ele viu o anjo, depois de tudo que ele viu, ele encontrou com o anjo e ele caiu aos pés do anjo de joelho. Então o anjo levantou João e disse: não faça isso. Eu sou conservo. Como assim? Como você e teus irmãos. Adora somente a Deus, né? Porque os teus irmãos têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem entendido e acatado que esse espírito de profecia, nós entendemos que Ellen White se manifestou nela esse espírito de profecia. Ellen White escreveu mais de 100 mil páginas sobre vários assuntos que muitas pessoas nem entendiam ainda, que a ciência nem tinha entendimento sobre o assunto, tá? Então, nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que Ellen White faz parte ela é uma profetisa não canônica, assim como a Bíblia tem os profetas não canônicos. Nós entendemos também que esse ministério de Ellen White, ele é muito importante para os adventistas. E os não adventistas também têm lido muito os escritos dela e ajudado muito. Por quê? Porque
os escritos de Ellen White não está de pé de igualdade com a palavra de Deus, com a Bíblia, mas ela é uma luz menor que leva o leitor ou a pessoa a ler a palavra de Deus, que é a nossa única prática de regra e fé. Então nós entendemos que esse cumprimento cumpriu em Ellen White. As pessoas vão dizer, mas só em Ellen White? Não, não é só em Ellen White. Pode ser que tenha outros profetas. O livro Quando Deus Fala, o Dr. Albert Tim diz que Ellen White escrevendo que tem mais de 3 mil profetas, né? Então, nós adventistas acreditamos que esse dom de profecia também realizou em Ellen White, tá? Mas se você não conhece Ellen White, eu abordarei aqui um dia um tema falando sobre um pouco da vida dela, para que você entenda quem foi Ellen G. White, tá? Então, aqui diz que esse povo de Deus tem um testemunho de Jesus e tem um espírito de profecia, tá bom? E aí nós vamos ler aqui então, vamos caminhando para frente aqui. A sexta coluna é Isaías capítulo 58, 13. 58, 13. Ali vai falar de um povo reparador de brecha, né? O povo de Deus. E eu gosto muito desse verso, que foi um dos versos que eu aprendi muito cedo a guardar aí na minha memória, que é um texto muito lindo, ele faz todo o sentido, né, para o povo remanescente de Deus, que é Isaías capítulo 58, 13, que diz assim: se desviares o teu pé do sábado e fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamar o sábado de deleito e santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. E aí aqui nos versículos 14 diz: então te deleitará no Senhor, e farei cavalgar sobre as alturas da terra, e sustentarei como a herança de Jacó, teu pai, porque a tua boca do Senhor o diz. E diz que essa igreja também estaria baseada no quarto mandamento. Eu vou ler aqui o versículo 12, que dá uma ênfase maior, que diz assim: e os que de ti procederam edificarão os lugares antigamente assolados, e levantará os fundamentos e de geração em geração, e chamar-te-ão reparadores das rupturas e restauradores da vereda para morar. Aqui em outras traduções diz assim: e serão reparadores de brecha. Então, essa igreja que a Bíblia escreve na verdade, ela tem todas essas características. Ela guarda o sábado, ela professa fé em Jesus, a salvação, ela prega a salvação pela fé, pela graça, né? Pela graça, né? Temos a graça, em Efésios 2, 8 a 10 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, né? Então, prega que Deus ama todo mundo igual, né? Para Deus não faz acepção de pessoa, Romanos 2:11, Atos 10:38. Então essa igreja verdadeira ensina tudo isso. Aí tem que ver aí se realmente onde você está frequentando, se tem essa mesma base bíblica. E aí diz assim que, e também Ezequiel capítulo, depois você pode ler aí, Ezequiel capítulo 20, 12 e 20. Então você vai ler Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e também versículo 20, que ali está falando sobre o sábado. E a sétima coluna é Mateus capítulo 24, 24, né? Mateus capítulo 24, vamos ler aqui, Mateus capítulo 24 e o versículo 24. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganará até os escolhidos. Em nossos meios hoje, vou fazer um resumo aqui, porque nós já está caminhando para o fim.
E depois também você pode ler ali Apocalipse capítulo... Deixa eu ler Apocalipse capítulo 14, 6. E aí eu vou fazer uma aplicação aqui sobre a igreja verdadeira. Aí em 14:6 diz assim: e vi um outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque venha é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Olha que verso lindo, né? Então agora nós estamos caminhando aqui para o final. Deixa eu fazer algumas considerações aqui. Quando você decide frequentar uma instituição, uma igreja, uma denominação, muitas pessoas não levam em consideração a palavra de Deus, se ali é pregado a palavra de Deus, a Bíblia. Não leva em consideração. Muitos hoje têm colocado a doutrina do homem acima da doutrina de Deus. Hoje não é de você admirar-se de você ver aí tantas doutrinas de homem. Se você pegar todas elas e colocar na Bíblia, não encaixa em lugar nenhum da Bíblia. Mas o homem quer ter poder sobre as pessoas. Eu vou te dar um exemplo aqui. Tem denominação que você não pode raspar a barba. Tem outros que você não pode tirar a barba. Tem um que você não pode usar calça. A mulher não pode usar calça, a mulher já tem que usar saia. Aí tem uns que a mulher tem que usar um véu na cabeça. Veja, é um monte de coisa que não se encaixa na palavra de Deus. É lido os textos fora de contexto. Tem denominação que tem igreja, como eu falei bastante ontem sobre o dízimo, que estão fazendo dentro da sua igreja o showmício. Volto a falar aqui. Aí você pode dizer aí, será que essa igreja é de Deus? O santo e o profano andam junto? Tem muitas denominações que tem um tal de expulsa diabo e invoca diabo. Essa igreja dá para dizer que é de Deus? Que é verdadeira? A igreja onde invoca o diabo, aí tem pastores até consultando o diabo, dizendo que a pessoa está cheia do demônio, aí vai entrevistar, e aí diabo? Veja, um absurdo. As pessoas dizem que estão cheias do Espírito Santo, falam em língua que nem existe, que a Bíblia não ensina nada daquilo. Faz todo aquele movimento, cai no chão, brincam, rola no chão, ao mesmo tempo que está cheio do Espírito Santo, em seguida está cheia de demônio, está expulsando demônio. Veja, é uma contradição absurda. Absurda. As pessoas vão numa igreja onde depois que acaba a igreja, sai da igreja, vai para o boteco beber. Por quê? Porque o que está pregando a palavra de Deus também bebe, também fuma. Essas coisas é de Deus. É a igreja de Deus essa daí. É essa igreja que a Bíblia ensina. Essa igreja é chamada meretriz de Apocalipse capítulo 17. Né? A igreja verdadeira é essa que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. Essa é a igreja verdadeira. O povo de Deus, lembrando, quero lembrar você, Deus tem pessoas verdadeiras em todas as denominações. Deus tem pessoas verdadeiras até no candomblé, você quer saber? É isso mesmo, até em candomblé Deus tem gente verdadeira lá dentro. Que talvez está lá porque ninguém nunca ensinou a palavra de Deus para elas. Por isso que elas estão lá, elas estão perdidas. Mas no seu subconsciente elas estão fazendo a coisa certa. E muitas pessoas estão sendo enganadas hoje porque querem ser enganadas. Porque muitas vezes tem pessoas aí na internet pregando coisas que a Bíblia nunca ensinou e as pessoas estão indo atrás. Tem pessoas indo atrás de gente que está ensinando a riqueza, como ficar rico. Né? Eu conheço pessoas que dizem assim,
eu só escuto agora música de Deus. Aí, olha as músicas que ela escuta de Deus. Até esse dia uma pessoa me mandou um vídeo de uma roda de gente tocando pandeiro, batuque, todo tipo de coisa, cantando música de Deus. Então assim, as pessoas hoje, elas pegaram, para ela não estar no mundo, para dizer que está na igreja, elas pegaram as coisas do mundo e trouxeram para dentro das suas igrejas. Hoje você vê as pessoas que dizem ser cristão, que dizem que não, nós somos cristãos, nós aprendemos na Bíblia. Veja para você ver. Escutando música de louvores, de funk, de rap, de pagode, de todo tipo. Então assim, elas simplesmente pegaram tudo que é mundano e colocaram a letra do nome de Deus. Isso é profanar o nome de Jesus Cristo, o nome de Deus. Então, você tem que tomar muito cuidado. Se você está num lugar onde as pessoas estão pegando as coisas do mundo e levando para dentro da sua igreja, essa igreja não é de Deus. Eu falo com muito carinho para você, mas você tem que saber disso aí. Não é possível que você é tão inocente assim que você não consegue distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. O diabo hoje, eu vou falar que não é nenhuma heresia, o diabo hoje entrou dentro de várias igrejas. O diabo entrou. O diabo, o que ele quer é difamar o nome de Cristo. É difamar, é isso que ele quer. Ele quer pegar as coisas de Deus e jogar por terra, como diz Daniel 8,14. É isso que ele está falando hoje. E ele tem usado seus ministros. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, ele diz que não é se admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E hoje, dentro dessas igrejas, as pessoas vão atrás daquelas pessoas que estão adivinhando placa de carro, placa disso, seu RG, e diz que aquela igreja está cheia do Espírito Santo. Veja, um absurdo. Pega todos esses textos que eu estou lendo aqui e marque, depois leia com paciência para você ver se aonde você está frequentando é a igreja de Deus. Como eu disse, Deus tem servos, tem pessoas sinceras em todas as denominações. Mas você tem que ler a palavra de Deus para ver se tudo que você está vivendo está de acordo com a palavra de Deus. Que o diabo ele é especialista. E hoje ele entrou dentro das igrejas, ele entrou para derrotar. E muitos ministros aí estão usando. Veja o que estão fazendo, usando as igrejas hoje. Veja, todo dia abre uma igreja. Pessoa que nunca leu Bíblia, que não entende nada de Bíblia, abriu igreja. Por que será? Comércio, né? Comércio. Ou eu estou falando alguma coisa errada aqui? Comércio. Pessoa misturando santo com profano. Pastor vereador, pastor prefeito. Pelo amor de Deus, gente. Aonde vão parar? Leva as coisas de Deus a sério. Leva as coisas de Deus a sério. Não mistura o santo com o profano. Casa de Deus, casa de oração. Lembra que Jesus, em Mateus capítulo 21, ele expulsa todos os cambistas. Agora as pessoas estão fazendo da igreja um lugar que vende todo tipo de coisa. É a igreja vendendo isso dentro da igreja, é a igreja vendendo aquilo, é a igreja subindo no púlpito vendendo isso, vendendo aquilo. Virou uma bagunça. Por isso que Deus deixou aqui registrado na palavra de Deus que ele teria um povo nessa terra, um restante, um remanescente que seria reparador de brecha, que esse povo, eles iam ensinar aquilo que estava esquecido, que é a palavra de Deus. Hoje ninguém dá mais bola para a palavra de Deus. Hoje a pessoa não quer saber se a Bíblia está aberta, está fechada. O pastor lê um verso, joga a Bíblia num canto e fala um monte de coisa, começa a falar coisas que nem existem. Gente, por isso que Deus deixou aqui, Deus podia deixar um tratado para a igreja verdadeira. Mas ele não precisou. Ele deixou só que esse povo reparador de brecha era o povo que ia levar as pessoas de volta à Bíblia, de ler a palavra de Deus. É isso que o texto está dizendo. Vamos continuar aqui a 8ª coluna. Nós paramos na 7ª, né, que é Mateus, que nós lemos aqui. Agora a 8ª coluna está em 1 Coríntios capítulo 3,16. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim:
Não sabei-vos que sois o templo de Deus, que é o Espírito de Deus que habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus é o que sois vós, é santo. O apóstolo Paulo deixa muito claro em 1 Coríntios 3,16, 6,19, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E aí, por isso que a Bíblia deixa, nós já estudamos aqui sobre as leis de dietética, né? As leis de saúde. E aí tem muitas pessoas hoje, muitas igrejas pregando, que não tem nada disso. Que hoje você pode comer de tudo, que você pode beber o que você quiser, que está tudo certo. Basta você fazer uma oração que Deus já abençoou, purificou, você pode comer. Pode comer o porquinho, pode beber sua cervejinha, o seu vinzinho, o seu uísque. Basta você fazer uma oração ali. Veja, é um absurdo total isso daí. E será que as pessoas que estão sentadas no banco dessas igrejas e vendo o pastor falar tanta coisa, e elas concordam? Porque faz o mesmo. Porque faz o mesmo. Você quer alguém que apoie aquilo que você faz. E hoje, por aí tá cheio de gente. Tá cheio. Cheio. Por que Deus deixou essa igreja registrada aqui na Bíblia? Para que você procurar, você vai achar. Você tem que procurar, né? Aí todas as igrejas que vai aí, não, a igreja é verdadeira. Aí tem um povo aí falando, que fala aí nas redes sociais, né? Que o povo adventista é uma seita, que o povo adventista prega o juízo pré-advento, prega isso, prega aquilo. Ora, basta você procurar saber mais quem são os adventistas do sétimo dia. Para você ver se as doutrinas da igreja adventista do sétimo dia está baseada nos escritos de Ellen White. Eu tenho 2 livros aqui, ó. Eu não vou ler eles, mas eu tenho 2 livros aqui, ó, misto cremos. Eu vou pegar um deles aqui para mostrar para você, tá? Olha aqui. Esse livro aqui, ó. Depois você pode aí na internet e puxar lá A Crença Adventista do Sétimo Dia, livro misto cremos. Você pode abaixar um PDF de graça e ler ali 28 crenças baseadas na palavra de Deus. Ali não tem nenhuma crença baseada na Igreja Adventista do Sétimo Dia, diz assim, a igreja proíbe você usar calça. Não existe. 28 crenças baseadas na palavra de Deus. Por isso que ao ler Isaías capítulo 58, 12, eu identifico muito com o povo remanescente no tempo do fim. Porque esse povo é o reparador de brecha, é o povo que levaria a pessoa de volta à Bíblia. Agora, se você acha que é onde você está aí, que está tudo certo, bom, é um problema que você vai ter que resolver no futuro com Deus. Quando ele voltar com Jesus Cristo, aí você tem que prestar conta. E aí, 1 Coríntios 6, 19, 20, né, fala que o corpo nosso é o templo do Espírito Santo, né, que nós não devemos jogar lixo dentro. Quando um pastor, ou os evangelistas, ou seja, qualquer um deles, que falam nas suas igrejas que nós podemos comer de tudo, que nós podemos beber de tudo, você tem que fazer uma pergunta para si mesmo, ou para o tal pregador, se ele é acostumado a jogar lixo, ou se ele joga lixo dentro da casa dele. Se ele pega lixo lá da rua e vem e joga dentro da sua casa. Tem que fazer essa pergunta para ele, porque o texto é claro. O apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios 3, 16 e 17 e 1 Coríntios 6, 19 e 20, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita. Então nós não podemos jogar lixo dentro do nosso corpo. Porque se o Espírito Santo habita em nós, como nós vamos jogar lixo dentro do nosso corpo? Então você tem que rever bem. Eu falo com todo carinho para você, tá? Leia a palavra de Deus. Vá ao culto e veja se o que está dizendo ali é verdadeiro. E aí, para nós encerrarmos aqui, eu vou ler aqui. Qual é o apelo que Deus faz aos seus filhos sinceros que ainda participa de um grupo religioso que não ensinam toda a verdade bíblica? Mateus 7, 21 a 23. Olha aqui. Tem até um convite para você
para você que está em um lugar que pregam meias verdades, Jesus Cristo deixou um convite para você aqui. Ó. Mateus capítulo 7, 21 e 23. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês, todos vós que praticam a iniquidade. E aí, João capítulo 10, 16 também, né, é o texto ali onde fala que Jesus é o pastor que um dia, esse texto aqui é um texto muito bonito, que um dia que nós estivermos na Terra Santa, na Nova Jerusalém, né, vai ver somente esse pastor que é Jesus. Diz aqui, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém pregar a esta, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Ainda existe muitas ovelhas, ainda existe muitas pessoas sinceras que não fazem parte desse corpo de pessoas que ensina a palavra de Deus. Tem muitas pessoas em outras denominações que é sinceras, mas ainda não aprendeu, não aprendeu a ver as coisas de modo certo. Elas são sinceras, mas estão sendo enganadas pelos falsos pregadores. Por isso que Jesus diz, eu tenho várias ovelhas ainda, que não é desse aprisco, não é desse corpo de igreja que eu tenho aí, mas ainda vou conduzi-lo, vou chamar. E aí, para encerrar esse vídeo, eu quero ler um último texto com você, e eu quero que você medita nesse texto, que João fala em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, que diz assim: ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não corra nas suas pragas. Esse convite é um convite para você, minha irmã, para você, meu irmão, que ainda está vivendo enganado. Você está vivendo em um lugar que não está pregando o Evangelho de Deus de acordo com a Bíblia. Que estão fazendo das suas igrejas um comércio. E aqui João deixa um recado para você. Sai dela, sai da Babilônia, povo meu. Sai dessa confusão religiosa. Para que quando eu voltar, você não entre em juízo como eles vão entrar. Esse convite fica para você no dia de hoje. Se você está vivendo em um lugar onde você já sentiu que as coisas não está que essa pregação não está de acordo com a palavra de Deus, você deve abandonar, você deve deixar. Porque como o texto diz, o texto pede para você sair de Babilônia. Babilônia, a confusão religiosa. Você tem que ir para um lugar onde prega a palavra de Deus. E eu faço um convite para você aqui, para que nós possamos encerrar esse estudo no dia de hoje. Se você deseja ser um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, entre no site, lá, procura uma igreja adventista aí perto de você, faça uma visita, que você vai ter o estudo bíblico, você vai ter o entendimento, tá? E se você, por um acaso, achar que você não deve procurar igreja nenhuma, que deve ficar onde você está, ore a Deus. Porque o texto de Atos que eu li ontem para você aqui, Atos capítulo 17, 30, diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. O tempo da ignorância é aquele tempo que nós não sabemos da verdade. Mas quando nós sabemos da verdade e nós negligenciamos a verdade, nós estamos pecando. Então, eu acredito que ao assistir esse vídeo, você vai estar lúcido. E você vai ter entendido que a igreja de Deus está baseada, enraizada na tua palavra. Tá bom? Então, que Deus abençoe grandemente sua vida, que você tenha uma ótima semana pela frente. Não deixe de orar, não deixe de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Feche as olhos com a sua fronte, eu quero orar com você. Querido Pai, obrigado, Senhor,
por nós entendemos que o Senhor tem um povo remanescente nessa terra e que o Senhor também tem várias pessoas, Senhor, em outras denominações que não faz parte ainda desse aprisco, meu Pai. Mas um dia eles vão ouvir a Tua voz. Eles vão sair, Senhor, dessa Babilônia espiritual, dessa confusão, Senhor, que há em muitas religiões hoje, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada uma delas, que o Teu Espírito Santo possa imprimir na mente dela, Senhor, para que ela possa deixar essa escravidão. Que nesse dia o Senhor os ajuda, Senhor, a nós permanecer na Tua santa palavra. Que o Senhor deixou esse manual, que é tão belo, Senhor, para que nós possamos seguir. Abençoa cada um de nós, é o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu espero você, então, se Deus permitir, no final de semana, tá bom? Até lá, que Deus te abençoe.